Muito bem, meus irmãos, vamos começar então nosso encontro de classe de catecúmenos e discipulado, Teologia Reformada. Pediu o Anderson que faça uma oração ao nosso Deus para que continuemos. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem tido a sua misericórdia sendo renovada nas nossas vidas. O Senhor tem dispensado a sua graça sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos, ó Deus, que tudo aquilo de bom que recebemos, toda a dádiva vem das tuas mãos. Pedimos agora, Senhor, que o Senhor derrame o teu Espírito para nós, nesse momento em que vamos estudar a tua palavra, quando trabalhamos com os meios de graça, quando estudamos sobre oração. Que o Senhor fale aos nossos corações, que tenhamos, ó Deus, as nossas mentes ativas ao Senhor nesse momento, no intuito de aprender a Deus e assimilar as lições que o Senhor tem para nós nessa noite. Abençoa o teu servo que vai ministrar essa aula e abençoa cada um de nós aqui, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um texto aqui. Nós estamos falando sobre meios de graça. O pastor Márcio falou de palavra da Bíblia, né? Eu falei semana passada sobre oração e hoje eu vou falar sobre batismo e o Anderson falará, se Deus permitir assim, na semana que vem, sobre a ceia do Senhor. Vamos ler o texto de Mateus 28, 19 a 20. Mateus 28, 19 a 20. É o texto da Grande Comissão, um texto bem conhecido. Começando pelo verso 18, na verdade, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero destacar, né, para efeitos do nosso assunto, o batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós falamos de sacramentos, nós precisamos pensar o seguinte: sacramento é aquilo que foi ordenado por Deus para que a igreja continuasse fazendo ao longo de toda a sua vida, como meio dado por ele, um meio de graça que a gente chama, né? Então, os sacramentos, segundo a nossa Confissão de Fé de Westminster, são sinais e selos do Pacto da Graça, ou Pacto ou Aliança da Graça. Esse assunto nós já estudamos lá atrás, se eu não me engano, na terceira ou quarta aula. Tem o vídeo no YouTube, né, deste assunto. Então, os sacramentos, eles são sinais e selos instituídos por Deus para apontar para Cristo, para confirmar o nosso interesse em Deus. E existem apenas 2 sacramentos que Deus instituiu na sua palavra. No Antigo Testamento, a circuncisão e a Páscoa. No Novo Testamento, Jesus vai substituir a circuncisão pelo batismo e a Páscoa pela ceia do Senhor. O Anderson vai falar de Páscoa e ceia do Senhor semana que vem. Nós vamos focar na circuncisão e no batismo. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 17, que é o texto que nos aponta o início deste sacramento, deste sinal, deste selo do pacto, da aliança de Deus com o homem. Gênesis, capítulo 17. Eu vou ler alguns versículos. Os irmãos podem ler todo o capítulo posteriormente. O verso 7 primeiro diz assim, Deus fala para Abraão, né? Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Eu quero que você já perceba de cara que Deus está fazendo uma aliança, está chamando Abraão em termos pactuais, mas ele está fazendo isso não apenas com Abraão, mas com a sua descendência, com a sua família, com os seus entes também. O verso 10 e o 11, esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Perceba aqui também que o sinal e o selo do pacto se identifica com o próprio pacto.
Porque Deus disse com Abraão, a minha aliança é essa, que você vai circuncidar os machos, os homens da sua casa. Será isso um sinal exterior, visível, digamos assim, entre Deus e Abraão e a sua descendência. Um sinal exterior do pacto que Deus fez com Abraão e sua descendência. Veja o verso 14. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. O sacramento da circuncisão, ele foi instituído por Deus lá com Abraão, e ele não era simplesmente um ritual qualquer. Ele representava a própria aliança que Deus fez com Abraão, e por isso que o verso 14 diz isso. Aquele que não fosse circuncidado não fazia parte do povo da aliança. E ele deveria, então, ele tinha quebrado a aliança, ele deveria ser eliminado por isso. É claro que este sacramento, esse ato externo, ele não era com o seu... Ele não tinha valor em si, digamos assim. Circuncidar por circuncidar não adiantaria. Tanto que lá em Deuteronômio, por exemplo, Deus disse que o povo deveria circuncidar o coração. Porque não adiantava apenas o sinal exterior. O sinal exterior era um reflexo do que já tinha acontecido no interior de cada um dos homens que pertencem à aliança, no sentido de pertencerem a Deus, no sentido de participarem da aliança com Deus. A circuncisão, ela foi tida por Deus em vários momentos como um ato que deveria ser do coração, no sentido da pessoa se voltar para o Senhor. E ele vai falar isso em Deuteronômio, vai falar isso nos profetas, vai falar isso também em Atos, em Gálatas. Está no material que eu vou enviar para vocês depois. Vocês podem ler esses textos com calma. A gente vai ler outros textos aqui no decorrer do nosso estudo. A circuncisão, então, ela passa a ser esse sinal, esse selo da aliança de Deus com os homens no Antigo Testamento. É claro que a circuncisão, ela vai apontar para a nova aliança em Cristo Jesus. Nova aliança que a gente já comentou nas aulas anteriores também. Então, ela vai cumprir o seu papel no Antigo Testamento. É por isso que Jesus Cristo, em Mateus 28, ele não fala e circuncidai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala batizai, porque Jesus ele está substituindo o rito da circuncisão pelo batismo. E essa substituição ela é importante, porque embora as duas coisas elas representem a mesma coisa, a circuncisão, como nós sabemos, era feita apenas nos homens. É claro que as mulheres não ficavam de fora da aliança por isso. Os homens eram os representantes pactuais naquele momento em que a circuncisão era realizada. Mas no batismo, todos participam. Homens e mulheres podem ser batizados, então há uma abrangência maior naquilo que Cristo está ordenando que se faça. Perceba, é uma ordenança. A circuncisão era uma ordenança. Se não circuncidasse aquele que fazia parte da aliança, estaria quebrando a aliança. O batismo é a mesma coisa, é por isso que a igreja continua batizando, continua recebendo membros no seu corpo por meio do batismo. Agora nós vamos ler 3 textos que fazem a conexão dessa transição entre circuncisão e batismo. E eu vou pedir ajuda dos irmãos aqui. Simone, você vai ler a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 2. Cláudio, você vai ler Gálatas, capítulo 2, verso 11 e 12. E o senhor José Patucci vai ler para nós Gálatas, capítulo 3, verso 27 e 29. A 29, aliás. Pode? Vamos começar com a Simone, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 2. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés,
Então, Paulo está escrevendo à igreja de Corinto e ele está fazendo uma referência à saída do povo de Israel do Egito e a caminhada com Moisés no deserto, e ele está chamando aquilo lá de batismo. Toda aquela trajetória do povo ali, a passagem pelo meio do mar, a circuncisão que todos eles são submetidos, Paulo está chamando isso de batismo. Então, repare bem na palavra que ele está usando. Foram todos batizados ali em uma só nuvem e tal. Vamos para Colossenses capítulo 2, verso 11 e 12. Gálatas 2, Colossenses 2, 11 e 12. 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Olha só, perceba mais uma vez aqui Paulo, agora escrevendo para a igreja de Colossos, que ele está juntando as duas coisas. Ele está falando da circuncisão não por intermédio de mãos, ou seja, não aquele rito de circuncidar o prepúcio do macho, simplesmente. Mas uma circuncisão no sentido do despojar da carne. Por quê? Porque nós somos agora novas criaturas em Cristo Jesus. E nós somos transformados por ele, nós somos salvos, nós somos convertidos pelo Senhor. E aí, logo em seguida, ele vai falar que nós somos sepultados juntamente com ele no batismo. Então, em um sentido figurado, quando Jesus passa pelo batismo, passa pela ressurreição, nós estamos lá com ele também, porque nós somos representados ali em Cristo. Então, esses 3 textos, ainda falta Gálatas, é para você entender a conexão e a transição da circuncisão para o batismo. Se não houvesse essa transição, Paulo, por exemplo, inspirado pelo Espírito Santo, não estaria usando essa linguagem, falando de circuncisão e batismo no mesmo sentido, de sermos purificados, de sermos separados, de sermos lavados dos nossos pecados em Cristo Jesus. Vamos ler agora Gálatas 3, 27 a 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Muito bem. O verso 29 é importante aqui. Ele começou falando de batismo, ok? Batizados em Cristo, porque aquele que foi batizado em Cristo, ele já é um convertido, né? A gente vai falar disso mais adiante aqui. O batismo é um ato exterior, a gente já comentou um pouco, né, daquilo que já foi feito no seu interior. É um testemunho da sua conversão, digamos assim. Agora o verso 29 fala, se vocês são de Cristo, se vocês são crentes, vocês são descendência de Abraão. Mas como que alguém no Antigo Testamento fazia parte da família de Abraão? Por meio da circuncisão. Para pertencer ao povo da aliança no Antigo Testamento, precisava ser circuncidado. Mas aqui Paulo está falando aos Gálatas que nós somos descendência de Abraão. Mas nós não fomos circuncidados como um judeu foi circuncidado, mas nós fomos batizados. Vocês conseguem perceber a transição da circuncisão para o batismo? Ou ficou alguma dúvida? Cara, acho só uma coisa que é uma dúvida que muitas vezes surge, né? E acrescenta aí. Bem explicou, é a questão, né, de que muitas vezes nós somos questionados, né? Como que nós conseguimos fazer a proeza de transformar a circuncisão no Antigo Testamento, onde só os homens, os machos eram circuncidados, e transformamos isso na questão do batismo, né, aplicado a todos o Novo Testamento e tal. Acho que a gente vai falar mais para frente, inclusive, da questão do batismo infantil,
Mas acho que você fez bem a exposição dessa transição, né? Mas é uma dúvida que muitas vezes surge, né? Ao longo da aula a gente vai dirimindo, aí, vai ajudando aí a entender. Uma dúvida mais comum é essa, né? Como é que a gente consegue trabalhar da mesma maneira esses sacramentos, né? E eu acho, Anderson, que esses 3 textos conjugados, eles trazem uma resposta muito clara, assim, né? Na linguagem que Paulo usa. Gálatas, então, é o mais forte, assim, porque ele começa falando de batismo, todos vocês batizados, judeu, grego, homem, mulher, e aí no final ele fala, vocês são descendência de Abraão. Então, é só fazer, né, a ligação dos fatos, né, e tal. Nós somos descendência de Abraão agora não pela circuncisão da carne, mas pelo batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso é uma bênção de Deus. Ricardo, Pois não. acho que Romanos também 4, ele fala bastante também, só que ele faz mais associação não só com o batismo, mas com a questão da justificação pela fé, né? E eu acho Sim. que tem uma ministração do reverendo Augusto Nicodemos, que ele faz uma exposição da carta de Romanos inteira, né? E ele fala bastante disso mesmo. Inclusive a questão do batismo, né? Uhum. Verdade. Mais adiante a gente vai falar sobre essa questão da fé no batismo. E só adiantando alguma coisa, né? Essa questão de Romanos 4, por exemplo, Abraão precisava ter fé. Fé, no caso, na vinda do Messias, né? Nós precisamos ter fé. O Messias já veio, mas nós precisamos crer na volta do Messias. Então, nós somos justificados por Cristo Jesus, mas nós precisamos ter fé. E isso faz parte também daquele que professa crer em Jesus Cristo, professa ter fé em Jesus Cristo e vai receber o batismo. Ele precisa disso na vida dele também. Não adianta só passar pelo rito, né, digamos assim, mas precisa professar essa fé. A Confissão de Fé de Westminster, ela define o batismo como um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus, não só para admitir a pessoa na igreja visível, mas também para servir de quê? Sinal e selo do pacto da graça. Então, perceba, o mesmo significado da circuncisão, para também significar a sua união com Cristo, significar ou apontar para a sua regeneração. Daqui a 2 semanas nós vamos falar sobre justificação, regeneração, vocação eficaz, essas questões todas. O batismo aponta também para o perdão dos nossos pecados, para a nossa consagração a Deus, a fim de andar em novidade de vida. Então, aquele que busca ser batizado ou professar a sua fé e se juntar a uma igreja genuinamente evangélica, bíblica, é porque tudo isso aqui está acontecendo na vida dele. Ou, pelo menos, pressupõe-se que está acontecendo, né? Ou que aconteceu e tal. Porque o batismo, ele significa a purificação dos nossos pecados, a separação nossa para Deus, a separação do pecado também. Nós ainda somos pecadores, mas crentes em Cristo Jesus não somos escravizados pelo pecado. A nossa união com Cristo, que é uma doutrina fundamental, eu acho que nós falamos de união com Cristo em algum momento, não já? Se não falamos, nós vamos falar ainda dessa doutrina, mas eu acho que foi eu que falei em alguma aula aí, eu não me lembro. A união com Cristo, ela é fundamental. E o texto um dos textos que nós lemos anteriormente, que nós nos revestimos de Cristo. Um outro texto diz que nós ressuscitamos com ele, então nós estamos unidos a Cristo. E o batismo também aponta para essa realidade. Um coração que foi transformado pelo poder do Espírito Santo, que foi justificado por Cristo Jesus. Esse é o sentido do que significa, representa o batismo para nós. Batismo não é para salvar a pessoa. Batismo não salva ninguém. Um episódio muito marcante como exemplo é aquele ladrão na cruz que estava ao lado de Jesus. Ele não foi batizado, ele não foi recebido em igreja nenhuma, mas ele creu em Jesus Cristo e Jesus disse: ainda hoje você estará comigo no paraíso.
Então é interessante esse episódio, porque para desmistificar a ideia de que o batismo ele é para salvar alguém. Não, quem salva é Cristo. O batismo é só um elemento, não só, né, no sentido de ser pouca coisa, é muita coisa. É um elemento, é um sinal e selo do pacto da graça exterior, daquilo que já foi transformado no seu interior. Eu estou repetindo isso algumas vezes propositalmente, tá? Para a gente fixar bem esse conceito e não se esquecer disso. O batismo não é simplesmente um rito, mas também não é um meio de salvação. Ele aponta para o Salvador e aponta para a sua nova condição em Cristo Jesus. Isso que ele é importante, e é importante que todo aquele que professa a fé em Cristo Jesus passe pelo batismo. Aquele que foi batizado em uma igreja de fato cristã, verdadeira, ele será recebido em outra igreja. É o caso de alguns dos irmãos aqui, eu acho, por pública profissão de fé. Eles já foram batizados. Vamos caminhar. Se tiver algo a falar, fale agora, que nós vamos passar para formas de batismo. E essa questão, acho que temos muitas dúvidas nela, né? Como que o batismo deve ser corretamente administrado? Imersão, aspersão, efusão, enfim. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Quando você diz que o batismo não é o que salva, e como exemplo tinha o ladrão lá e Jesus falou para ele, né, que hoje mesmo, então isso é pela fé também, né, porque ele acreditou. E você diz que quando uma pessoa ela é batizada numa igreja cristã, o que é a igreja cristã? Então nós temos eu vou resumir, né? As marcas da verdadeira igreja. É aquela que prega fielmente a palavra, que administra corretamente os sacramentos, são apenas esses dois, batismo e ceia, e que faz uso da disciplina bíblica para o bem e edificação dos membros da igreja. Então, hoje, infelizmente, nós temos muitas igrejas que, na verdade, elas têm uma fachada de igreja evangélica, por exemplo, mas elas não são igrejas comprometidas com a palavra, são comprometidas com outras coisas. Então, a gente considera que não são, de fato, igrejas verdadeiras nesse sentido. Então, o batismo ali realizado, ele se torna, digamos, inválido, né? Porque ele não foi administrado da maneira correta. E da Igreja Católica? Ele é válido? O batismo quem foi batizado na Igreja Católica, ele é considerado o batismo na Igreja Cristã? Olha, não é considerado. E aí tem algumas explicações para isso, né? Mas se eu for explicar aqui agora, vai resumir muito. Eu prefiro explicar, ou o pastor Márcio pode explicar com mais tranquilidade em outra ocasião. Mas ele também é considerado que não foi feito de acordo com os termos da palavra do Senhor, né? Ok, obrigada. Nada. Tem uma pergunta no chat aí. Obrigatoriamente. O batismo é obrigatório para todos os que creem em Jesus. Sim, porque o batismo, ele é esse sinal exterior de que você é uma nova criatura em Cristo, né? Então, não, até contraditório se você crê no Senhor Jesus e não querer receber esse sinal e selo do pacto da graça. Então, ele
Na verdade, usar a palavra obrigatório, eu acho que é meio que, digamos, não é necessário, né? Porque, assim, aquele que é crente, ele vai querer, entende? Ele vai desejar passar pelo batismo cristão. Então, mas, de fato, seria algo estranho, e eu te digo que, na minha pouca caminhada cristã, né? Não muita, mas eu nunca vi nenhum cristão que se recuse ao batismo. Claro, pode ter aquelas questões, né? Olha, eu já fui batizado em outra igreja, então o conselho da igreja vai examinar, vai conversar com a pessoa, vai ver a situação daquela igreja que ele foi batizado. Mas aquela pessoa, por exemplo, que ela nunca foi batizada, ela não querer esse batismo é algo que eu nunca vi assim no meio cristão. É algo que, de fato, confirma a sua união com Cristo externamente, né? Exteriormente. É importante salientar, Ricardo, dentro disso que a gente está conversando, da questão de ser, obviamente, algo ordenado e instituído por Deus, mas, nesse sentido, não imprescindível para a salvação, como você bem disse. Ah, né? sim. Não é ele que salva, enfim, mas ele tem, sim, a sua importância, a sua importância, ele é necessário e eficaz no sentido de por Cristo ordenado, né? Eu acho que aquele exemplo do ladrão na cruz se aplica aí também, né? Não é imprescindível para a salvação, até porque ele mesmo estarás hoje comigo no paraíso e ele não recebeu batismo nenhum. Muito bem. E também as crianças, né? E a gente vai falar daqui a pouco das crianças. Vamos falar sobre as formas primeiro do batismo, depois a gente vai chegar no batismo infantil, ainda hoje. Vamos lá. Imersão, que é o meio mais conhecido entre os pentecostais, que é imergir a pessoa na água. Aspersão, que é só aquele aspergir ali. Ah, essa pergunta aí é boa. Espera aí que daqui a pouco a gente vai responder ela. Essa pergunta aí é boa, Aline. Só um minutinho que nós vamos voltar nela aí. A efusão, que é o que se pratica na igreja presbiteriana, a água na cabeça, né? E a pergunta que nós devemos fazer em relação às formas de batismo é o que é essencial no batismo? O que ele significa ou a quantidade de água? Essa é uma pergunta importante. Porque se for a quantidade de água, então o batismo tem que ser por imersão. Mas se o importante no batismo é o que ele significa, então a quantidade de água não é importante. No Antigo Testamento, por exemplo, os ritos que eram feitos pelo povo de Deus em culto, em adoração, eles eram, na maioria das vezes, feitos por aspersão. Um raminho de sopo era molhado ali e era aspergido sangue no sacrifício, a água como símbolo de purificação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o Antigo Testamento como base, a gente vai falar assim, olha, é por aspersão que o batismo deveria ser. Só que aí, quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar imersão, efusão e aspersão, provavelmente, porque a Bíblia não nos mostra qual era a forma do batismo. Lá em Mateus capítulo 3, tem o registro do batismo de Jesus, por exemplo. Ali, os estudiosos, eles se dividem, porque o Rio Jordão não era um rio muito fundo, e alguns dizem que Jesus, de fato, foi imerso totalmente, outros dizem que não. O máximo que aconteceu foi Jesus se ajoelhar e João Batista jogar água na cabeça de Jesus. Não é possível precisar isso 100%, porque o texto não nos dá margem para isso. Quando, em Atos 2 e Atos 4, 3.000 pessoas são recebidas na igreja, mais de 3.000, e depois mais de 5.000 são recebidas como membros, eles são batizados, sem contar crianças e mulheres. Provavelmente ali foi por aspersão. Você imagina 5.000 pessoas sendo batizadas em um contexto em que Jesus havia sido morto na cruz, os judeus já estavam ali com os seguidores de Jesus bem arredios. Imagina 3 e 5.000 pessoas sendo batizadas no Rio Jordão com a maior tranquilidade, algo impossível. Provavelmente acabou o sermão de Pedro, aspergiu água em todos ali,
batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós lemos o relato de Atos, capítulo 8, que vai nos falar da conversão, que vai falar da conversão do eunuco, que Filipe se encontrou com ele, eles foram a um rio que passava para que ele fosse batizado, e não fala ali se foi por imersão, se foi por aspersão, se foi por efusão. Quando Paulo batiza o carcereiro que prendia ele com a sua família, era de madrugada na casa do carcereiro. Então, eles não iam sair dali, eles não saíram dali para procurar uma piscina, para procurar o Rio Jordão para batizar. Foram batizados dentro de casa. Ao longo da história, você vai encontrar relatos de batismo de pessoas que estavam no leito, que elas estavam doentes e elas creram em Jesus e elas foram batizadas. Aí você imagina você imergindo alguém que está no leito. Então, é algo que não faz muito sentido pensarmos que existe uma forma mais adequada, digamos. Entende? As formas do batismo, a Escritura ela dá a entender que várias formas foram usadas para batizar as pessoas. A Igreja Presbiteriana aceita a forma de batismo de outras igrejas, daqueles irmãos que vêm de outras denominações, que se batizaram lá por imersão, por exemplo. Mas, infelizmente, algumas denominações ainda hoje não aceitam. Por exemplo, se você sair da Igreja Presbiteriana para ir para outra denominação, eles vão falar para você se batizar de novo por imersão, porque eles entendem que a imersão é o único modo, a única forma bíblica de batismo. Só que, reiterando, né, na Bíblia não mostra qual que era a forma do batismo. E esses textos que eu falei estão também no material para você ler depois, e todos eles sugerem talvez uma maneira diferente do batismo. Tá? Então... Ricardo. Oi? Eu queria só dar um testemunho em relação ao batismo. Eu fui batizado na IPB quando eu tinha aproximadamente 14, 15 anos. Fazem bastante tempo. Quando eu resolvi casar, para uma situação melhor da minha família, a gente acabou se entendendo e indo para a Igreja Batista. Para eu poder ser membro de lá, eu fui obrigado, não foi nem por opção, fui obrigado a ser batizado por imersão. Mesmo falando para eles, falou, vou fazer porque vocês querem. Para mim, meu batismo que vale, que eu tenho no meu coração, é aquele quando eu tinha 14, 15 anos. Eles não ligaram, simplesmente me obrigaram e falaram que a partir daquele momento que eu tinha sido batizado, mesmo falando o contrário. Acontece. Mas tem mudado esse pensamento, né, ao longo do tempo aí. Eu vejo algumas denominações entendendo que a questão não é a forma, mas a forma no sentido se foi imersão, se foi aspersão, se foi efusão. A questão não é essa, né? Deixa eu responder a pergunta do chat. Ô Anderson, você pode ler para mim, que eu estou meio sem conseguir visualizar aqui. Bom, a segunda parte da pergunta da Aline, né, que você respondeu que o batismo é obrigatório para todos que creem em Jesus. Essa pergunta já foi respondida. E a segunda parte é a seguinte: tem pessoas que têm medo de se batizar, achando que podem sofrer algum castigo se pecarem. E ela pergunta se isso... Ela fala, na verdade, isso não tem nada a ver, certo? Certo, porque a pessoa ela tem um entendimento de que ela deve... o batismo é o que salva ela. Geralmente, quem pensa assim está pensando que é o batismo que está salvando ela. Então, ela tem essa ideia, né? Se eu pecar, nós pecamos. Nós somos pecadores, perdoados em Cristo Jesus, mas somos pecadores. Não há ninguém que não deixa de pecar porque foi batizado. Inclusive, na igreja pré-reforma, havia aquela ideia de a pessoa deixar para batizar quase no final da vida, né? Porque aí a ideia era o seguinte, aí já limpou seus pecados todos, você pode viver de qualquer maneira,
mas depois do batismo, lá quando você estiver no leito de morte, você está purificado, está salvo. Mas a gente precisa se lembrar que quem salva é Jesus Cristo, quem perdoa os pecados é Jesus Cristo, e o batismo aponta para essa realidade. Então, a pessoa que entende, né, que ela precisa ter medo do batismo, porque ela pode pecar, então ela está entendendo de maneira equivocada o que é a salvação. Ela não está compreendendo quem salva ela, quem perdoa, quem purifica dos seus pecados. O batismo, pelo contrário, aquele que foi salvo por Cristo, ele precisa desejar isso. Desejar esse compromisso maior com Cristo, no sentido público, né? Fazer a sua profissão de fé e batismo, de se comprometer mais com a igreja visível. Isso tudo faz parte da nossa relação com o batismo. E também testemunhar ao mundo que nós pertencemos a Cristo, que nós somos separados para Cristo. Agora, se nós ficarmos pensando na questão do pecado, então ninguém deveria, né, de fato, ser batizado, porque todos nós pecamos. Como eu disse, não somos mais escravos do pecado, mas ainda pecadores. Então, não faz muito sentido essa argumentação de fato. Tem outra aí, não tem? Aqui tem parcialmente respondido, acredito, mas a Jéssica pergunta aqui. Por exemplo, a pessoa foi batizada e depois se desviou. Com o passar do tempo, essa pessoa volta na igreja, né? E a pergunta é se ela tem que ser batizada novamente. Não. O batismo, ele não é anulado pelo desvio da pessoa. Ela, dando provas do seu arrependimento e do seu retorno, e ela passando pela disciplina, né? Por isso que a disciplina também é um elemento muito importante da igreja verdadeira, para corrigir a pessoa, para instruir a pessoa, para mostrar o erro, e ela reconhecendo tudo isso, e a igreja entendendo que, de fato, a pessoa se arrependeu, voltou e busca essa comunhão com Cristo, ela vai ser restaurada, mas ela não precisa passar pelo batismo novamente. Não tem necessidade. Ela vai publicamente ali, claro, diante da igreja, né, digamos, professar que ela, de fato, se arrependeu e está de volta, né, nos caminhos do Senhor, mas ser batizado de novo, não. Vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu não vou me deter muito aqui, porque o batismo infantil ainda está aqui para falar sobre ele, e ele é um assunto um pouco maior. Mas vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Basicamente, ser batizado com o Espírito Santo é ser convertido. Abre lá em João capítulo 3, verso 5. A conversa de Jesus com Nicodemos. Em verdade, te digo, Jesus falou para Nicodemos, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Alguns fazem referência aqui à água no sentido do batismo, pode ser também, mas a água no sentido do símbolo da purificação interior, mais propriamente dito. Nascer do Espírito é porque aquele que não crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, mediador, libertador, redentor, aquele que não crê em Jesus dessa maneira que a Bíblia apresenta, ele não tem o Espírito Santo habitando nele. Mas a partir do momento que ele é convertido, e aí é praticamente impossível de nós marcarmos esse momento, exatamente, né, esse tempo, o Espírito Santo passa a habitar nele. E assim ele é batizado com o Espírito Santo. Isso seria simples se ao longo da história nós não tivéssemos algumas questões levantadas por alguns movimentos que dizem que tem o batismo com o Espírito, o batismo do Espírito e o batismo no Espírito, o que significa uma experiência subsequente à conversão que deve ser buscada pelos crentes. E geralmente a ideia é que esse batismo posterior no Espírito, com o Espírito, do Espírito, está relacionado ao evento de Atos 2, de Pentecostes, com manifestações visíveis de poder, que é falar em línguas e outras manifestações.
Então, a ideia desses movimentos é que no ato da conversão, o Espírito ele passa a habitar em você, só que você precisa buscar ou uma experiência além disso com o Espírito Santo. E isso não encontra nenhum fundamento bíblico, porque o evento de Atos 2 é que inaugura ali a descida do Espírito Santo de uma maneira nunca vista antes sobre a igreja. O que ocorre posteriormente em manifestações do Espírito Santo no próprio livro de Atos é uma continuidade de Atos 2. As manifestações de poder ali eram para confirmar e testemunhar o apostolado, a igreja. O falar em línguas ali tinha a ver com a evangelização, a proclamação em línguas de outros povos que estavam reunidos ali para o Pentecoste, tinha a ver com a propagação geográfica do evangelho, que também tem a ver com as promessas do Senhor no Antigo Testamento. Então, tudo isso nos leva à questão de que o que é bíblico é que você é batizado com o Espírito Santo na sua conversão. E você, então, é crente. O Espírito habita em você. Aquele que é crente, o Espírito Santo não o deixa, ele não perde salvação. E aí a pergunta que foi feita anterior, até por isso mesmo, né, respaldando aí, você não precisa, a pessoa pode acontecer de fato ela se desviar dos caminhos do Senhor, mas não quer dizer que ela perdeu a salvação, né? Principalmente quando essa pessoa retorna. Então é um sinal ali exterior de que ela de fato era crente e caiu em algum momento da caminhada e retornou ao Senhor. O batismo ele é com o Espírito Santo. Então, ele acontece, geralmente, vamos pensar em questão temporal, antes do seu batismo com água, por exemplo. Muitas vezes, né? Porque não dá para você precisar isso. Bom, eu estou aqui conjecturando, né? Dificilmente alguém vai crer no Senhor Jesus no momento do batismo dele ali. Pode acontecer, mas, geralmente, a pessoa ela tem uma caminhada antes, né? Na maioria dos casos. É o crer e for batizado, né? Ela vai... É um erro ou uma heresia, esses movimentos? Para mim, é as duas coisas, meu irmão. Porque é um erro no sentido do entendimento bíblico do que é ser batizado com o Espírito Santo, e se torna uma heresia porque conduz as pessoas a um engano muito grande, muito distorcido da palavra. Por exemplo, eu conheço pessoas que ficaram assim muito oprimidas na igreja porque era exigido delas que elas tivessem essa experiência subsequente e elas não tinham. E elas falaram que, então, eu não sou crente. E você leva as pessoas a pensarem e a viverem coisas que a Escritura Sagrada não nos conduz. É uma heresia porque conduz as pessoas para um entendimento errado da Escritura, distorcido da Escritura. E um viver distorcido também. Então, a Escritura Sagrada ela nos apresenta algumas coisas de maneira bem simples. Não rasa, simples. O que é o batismo com o Espírito Santo? Quando você é convertido, é uma nova criatura em Cristo Jesus, é transformado, regenerado, justificado, salvo pelo Senhor, em suma. E a gente não precisa complicar isso. Não, com certeza. Eu acho que é interessante porque surge a questão do erro e heresia. Eu acho que é um erro de onde nasce a heresia. Nós pensamos um pouco que acho que um grande fator aqui que complica a compreensão para muitas pessoas é a interpretação que as pessoas fazem de Mateus 3, por exemplo. Mateus 3, até contar vocês a abrirem a palavra do Senhor, vou dizer rapidamente, não sei se o Ricardo estava com esse texto para comentar, cara, mas para não deixar, eu acho que é um dos maiores exemplos, assim, com os quais nós temos que tomar um cuidado especial com relação à interpretação. Não é um texto que não é discutido, não é honesto dizer que não é discutido, é um texto que é bastante discutido pelos estudiosos, né?
mas quando João dá o seu testemunho a respeito do Senhor Jesus, Mateus 3, verso 11, a partir do 11 diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí, atenção agora, a partir do 12. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A gente vê muitas vezes aqui, majoritariamente, se interpreta o texto aqui como esse fogo aqui, como um juízo de Deus sendo exercido, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, ou todo o cuidado do mundo, com relação à construção, muitas vezes, que a gente faz, baseada apenas em um texto. Pelo menos para mim aqui, aponta, não como eu disse que não haja discussão, mas que o fogo aqui, relacionado na primeira passagem na perícope aqui, né, na pequena passagem que nós lemos, ele está associado com o juízo. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. E teologias são formadas em cima desse texto. Denominações se formam em cima da interpretação desse texto, e aí é a grande questão do batismo do Espírito Santo e com fogo como sendo uma experiência extraordinária, né? Ou que é acrescentada após o batismo normal com água, vai, normal, obviamente não tem, porque tem que é batizado efetivamente no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. Eu ia perguntar uma coisa referente a esse assunto, mas eu não quero atrapalhar para o Ricardo conseguir terminar a aula. Mas se for rápido, beleza. Senão, depois vocês me passam... Senão, a gente pode conversar depois. Depois vocês passam a aulinha. Essa parte aí do fogo, que batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo também tem relação com a questão da purificação, porque eu entendo o fogo dividido em duas partes para nós cristãos. Para nós, quando cai o fogo, é questão do Senhor purificar, porque em muitos textos ele menciona o fogo da questão do ouro, sabe, quando vai purificando para ele ficar. Esse acaba sendo esse meu entendimento quando entra nessa passagem também. Mas para aquele que é ímpio, a questão que você falou da palha sendo queimada mesmo, né? Que o fogo para a gente não o fogo na gente não nos extingue, né? O fogo ele nos purifica e para eles é extinção, né? É o juízo. Tô certo? Ou alegorizei aqui? Acho que sim, né? O fogo é referido muitas vezes na palavra com relação a isso, né? A purificação, enfim. Nesse texto especificamente, não, né? A questão de distinguir a palha, a separação, né? Do joio do trigo e tal. Nesse texto especificamente, não, mas obviamente a palavra do Senhor dá sinais de várias outras passagens relacionadas a isso, né? O ouro sendo purificado, enfim, e é feito com relação ao fogo. O Anderson já respondeu, Simone, é isso mesmo. A gente pode entender dessas duas maneiras, só que essa questão do batismo com o Espírito Santo, a ideia de fogo no meio de muitos movimentos, né, traz sempre essa ideia de avivamento, etc. e tal. Então, é por isso que tem que tomar cuidado, porque são os dois lados da mesma questão. Uma outra questão sobre esse batismo subsequente é que é relativamente nova essa ideia no meio cristão. Isso é um desenvolvimento de uma teologia bem depois da Reforma Protestante. Então, é algo que, por si só, precisava ser bem analisado, como que surge, e aí tem a história para contar e etc., como que surge algumas coisas que, de fato, são bem heréticas mesmo, assim, relacionado até a questões espíritas e outras coisas mais lá no seu nascedouro, né? Não dá para a gente falar sobre isso aqui, então. E muitas igrejas têm seguido nesse caminho de uma maneira bem descompassada, os cultos têm se tornado uma bagunça e contrariando a própria palavra que diz que tudo deve ser feito com ordem e decência, como Paulo fala à igreja de Corinto e outras questões mais, né?
9 horas. Dá para falar de batismo infantil ainda ou eu já paro aqui e a gente encerra? O que vocês preferem? Acho difícil que você consiga terminar antes de 9h30, hein? Não sei se vale a pena. Consegue? Que é isso, rapaz? Consegue. Consegue. Ou a gente dá uma condensada aqui. E aí, irmãos? Posso continuar? Ou para por aqui? Então, vamos para o batismo infantil. Então, aqui eu vou dar um panorama geral. E vamos lá. Bom, para ser batizado é exigido conhecimento básico do Evangelho, arrependimento e fé, certo? Então, por que nós batizamos crianças? Essa é a grande pergunta. É uma área que eu me interesso muito. Já fiz um trabalho acadêmico nessa área, vou fazer outro. No seminário agora eu vou falar sobre batismo infantil na minha monografia. O pastor Márcio falou sobre isso também, na sua monografia do seminário. É um assunto que a gente gosta de falar porque é pouco entendido e eu acho que a igreja precisa entender bem esses conceitos sobre batismo de crianças. Bom, a igreja do Novo Testamento e do Antigo Testamento, elas são a mesma com ênfases diferentes. A circuncisão e o batismo também são, em um certo sentido, a mesma coisa, com ênfases diferentes. Na circuncisão, os filhos eram circuncidados. No batismo, os filhos também são batizados. Abre lá em Atos capítulo 2, verso 38 e 39. Nós vamos ler só esse texto para ganhar tempo, os outros estão no material que eu vou enviar. Mas Atos capítulo 2, verso 38 e 39. Pedro está pregando para a multidão ali, e ele diz, os irmãos, né, ouvem, né, as pessoas ouvem e falam, que faremos então? Que faremos, irmãos? Paulo fala, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. O que é que Pedro está fazendo aqui? Está ligando os filhos na aliança. Aqueles que eram adultos, eles tinham consciência, entenderam o Evangelho, se arrependeram dos seus pecados, tiveram fé em Cristo e foram batizados. E os filhos também entravam nessa conta. Deus não deixa de fora a família. Lembra que a gente leu lá em Gênesis 17? Abraão e a sua descendência. Então, o batismo no Antigo Testamento, ou a circuncisão no Antigo Testamento, ela era aplicada aos filhos. O batismo no Novo Testamento, na igreja primitiva, também era aplicado aos filhos. Ah, mas não tem nenhum texto que fala especificamente disso. Não tem. Mas veja bem, nós temos uma passagem com 3.000 batizados. 3.000 pessoas. Na época da igreja primitiva, no século I, segundo estudiosos, tinha pelo menos tinha uma média, aliás, de 6 crianças por família. E isso é algo comprovado, né? E o judeu, então, tinha bastante filho. E aí nós temos outros episódios em Atos. A casa do Cornélio, a casa de Lídia, a família do próprio carcereiro. E a Escritura mostra que foi batizado ele e seus familiares. Depois, na época da pré-reforma, antes de 1500, ali após, né, os primeiros 100 anos da igreja primitiva, todos os escritos dos chamados pais da igreja relatam batismo de crianças. E aí, com o passar do tempo, com as divisões na estrutura eclesiástica do mundo, né, de igrejas, aí a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a Igreja de Roma, ela institui o batismo infantil com o pressuposto de que ele salvaria as crianças. Quando chega na época da Reforma, a maioria dos reformadores não deixam de batizar as crianças, mas resgatam o sentido bíblico, tanto do Antigo Testamento
como do Novo Testamento, que os filhos fazem parte da aliança, de que o batismo não é para salvação, mas é um sinal exterior de que eles pertencem à família da aliança, é um sinal de compromisso da família em levar aquela criança a saber dos caminhos do Senhor. E tem os movimentos, depois da reforma, que são dissidentes disso. A gente tem os anabatistas, que são os precursores dos batistas, por exemplo. Nossos irmãos batistas, vocês sabem, eles não batizam crianças. Resumindo bastante, né? Os anabatistas, eles se separaram dos reformadores, do catolicismo romano, e ordenou que todo mundo que se tornasse anabatista fosse rebatizado e que as crianças não seriam batizadas. Basicamente, para diferenciar mesmo, tanto dos reformadores como do catolicismo romano. Só que nós entendemos que o batismo de crianças ele não vem nem da pré-reforma e nem dos reformadores. O batismo de criança ele não surgiu nem com a Igreja Católica Apostólica Romana e nem com as igrejas reformadas do século XVI. Ele surgiu na igreja primitiva. Ele surgiu com a circuncisão. Então, a transição acompanhou. E a igreja primitiva, ela recebia os seus membros, ela batizava os adultos e as crianças também. Por quê? O batismo, primeiramente, irmãos, ele é um sinal de compromisso, não é um sinal de compromisso do crente em relação a Deus. O batismo envolve isso, é claro. Mas, primeiramente, um batismo é sinal do compromisso de Deus de chamar pessoas para si. A gente já comentou aqui que a salvação, ela acontece geralmente antes da pessoa ser batizada. É pela graça que nós somos salvos. É o Senhor que chama. É o Senhor que transforma o nosso coração. Daqui a 2 semanas nós vamos falar sobre justificação, por exemplo. Justificação é que você está morto em delitos e pecados. Aliás, a regeneração. Você está morto em delitos e pecados e Deus vai e te dá vida nova. Dá vida em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, o batismo das crianças é porque os pais sendo crentes, ou pelo menos um dos pais sendo crente, aquela criança ela faz parte da aliança. Não é que não é que por causa do batismo ela vai ser salva, não é que por causa do batismo ela vai crer em Jesus. Muitos são batizados na infância, mas nunca de fato creem em Jesus. Mas o batismo ele deve ser aplicado à vida das crianças, porque os pais, com fé, esperança e compromisso de ensiná-los no caminho do Senhor, eles os fazem entendendo que em algum momento eles publicarão a fé deles, quando crerem. Isso geralmente na vida dos filhos de crentes acontece na adolescência. Nós temos aí, além de vocês, uma turma de 10 adolescentes, jovens, né? Outros jovens, alguns jovens e adolescentes, a maioria adolescentes, que serão recebidos no final do ano por pública profissão de fé. Alguns já foram batizados. Então, esse é um caminho que os pais, quando levam seus filhos ao batismo, eles esperam. E eles oram a Deus por isso e eles ensinam os filhos o caminho. Só que quando chegar na idade da razão, digamos assim, eles vão responder diante de Deus se creem ou não nesse compromisso pactual, se eles creem ou não no Senhor Jesus Cristo, se eles creem ou não e têm compromisso com o Senhor, se eles se arrependem de fato dos seus pecados e têm fé em Jesus Cristo apenas. Isso é responsabilidade dos filhos diante de Deus, porque cada um prestará contas de si diante de Deus. O que nós fazemos com os nossos filhos é continuar com o ensinamento bíblico de batizar os filhos. Eu batizei o Samuel com 40 dias, o nosso próximo baby vai ser batizado também assim que for possível, e nós já oramos pelo Samuel, nós ensinamos a palavra para ele, nós entendemos que ele faz parte da aliança, até que ele prove o contrário, né? Ou confirme que de fato faz parte da aliança com a pública profissão de fé. Se ele
vier, infelizmente, a confirmar que não faz parte da aliança, aí é uma responsabilidade dele com Deus, né, que aí ele estará negando ao Senhor na sua vida, o que é algo terrível, com toda certeza. Não é isso que nós queremos para os nossos filhos. Então, Deus, ele fez promessas pactuais que são extensivas aos filhos. Lá em Gênesis 17 a gente leu isso, e aqui em Atos 2 a gente leu isso também. Porque Pedro poderia ter omitido os filhos, por exemplo. Por que ele falaria dos filhos? Nada que está escrito na Escritura está ali por acaso. E a menção dos filhos como promessa pactual para eles também não está ali por acaso. Então, nós honramos a Deus quando nós participamos dessa consagração dos nossos filhos ao Senhor. Nós levamos os nossos filhos para o batismo, para que a igreja também testemunhe, para que a igreja também se comprometa. A igreja não responde perguntas ali no batismo, para que aquela criança ela cresça numa atmosfera de aliança, de sinal, de selo da aliança sobre a vida dele. E aí eu poderia mencionar aqui um caminhão de coisas, mas eu vou parar por aqui. Eu acho que foi rápido até demais, se tiver dúvida vocês me falam. Mas, basicamente, o batismo infantil, ele é realizado porque ele é bíblico. Não porque tenha um texto específico falando do batismo infantil, não é por isso. Mas não é porque não tem um texto específico que fala que não exista o batismo infantil. Se tivesse um texto ordenando que não o fizéssemos, aí não tinha conversa. Mas também não existe esse texto na Escritura Sagrada. E como a gente pensou na transição da circuncisão para o batismo, nós devemos acrescentar os filhos nesse caminho de aliança, de promessa, de família pactual. Então, por isso que nós batizamos os nossos filhos, com a esperança, com a expectativa de que eles crerão no Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa boa. Ah, eu posso ficar sem batizar o meu filho? Pode. Não é isso que vai salvá-lo. Mas é um sinal, é um selo visível tão importante na vida, não só da família, mas também da igreja, que vale a pena nós nos comprometermos dessa maneira, levando nossos filhos ao batismo. Então, concluindo, o crente ele vai desejar ser batizado, a gente já falou sobre isso. Nem todo batizado é um crente. A gente não se ilude com isso também, né? Às vezes a pessoa, ela se batiza, ela se torna membro, ela vai ali, mas no final ela não segue mais ao Senhor. Então, ela, na verdade, foi batizada, mas o rito exterior, como a gente falou, ele sozinho, ele não faz diferença, né? Como a gente citou lá no início, a circuncisão, o batismo tem que ser primeiro no coração. Uma outra coisa que a gente não mencionou, que eu esqueci, é que o batismo, assim como a ceia, está ligado à palavra. Não tem como celebrarmos esses sacramentos sem a palavra, sem a ministração correta da palavra de Deus. E um outro aspecto que nós já mencionamos é que nem todo crente será batizado. É o caso, mais uma vez, do ladrão na cruz. Ele creu no Senhor Jesus, mas ele não foi batizado. Mas aqueles que têm condição de entender o Evangelho, de crer no Senhor Jesus, de se arrepender dos seus pecados, ele vai procurar ou se batizar ou ser recebido por pública profissão de fé se ele já foi batizado em uma igreja genuinamente evangélica. E aí, respondendo também essa questão, talvez você possa pensar, mas como que eu vou saber se a minha igreja, de fato, se aceita o batismo que eu recebi na minha igreja? Você vai passar por uma conversa com o conselho no final do curso, e você vai falar de onde que você veio, onde que você vai batizado, e o conselho, de maneira muito sábia e amorosa, vai te mostrar se de fato o seu batismo é válido e você fará apenas a pública profissão de fé, ou se você precisa de fato ser batizado.
E aí não é ser rebatizado, é ser batizado porque aquele batismo anterior ele não foi considerado, e aí vai ter os motivos pelos quais ele não foi considerado. E cada caso é cada caso. Nos dias atuais, nós temos muitas igrejas novas, inclusive, que é difícil você, às vezes, falar, eu fui batizado na igreja tal, e a gente, às vezes, nem conhece a igreja, né? Aconteceu em Araxá, onde eu trabalhava, uma pessoa, ela fez o catecúmenos e falou com o pastor, eu fui batizado na igreja tal, e o pastor não sabia de onde que era, para onde que vinha essa igreja, e aí ele foi, conversou com o pastor dessa igreja, foi descobrir como que é a igreja e tal, e aí reuniu o conselho e chegou à conclusão. Nesse caso, a pessoa precisava ser batizada mesmo, por questões ali que não vêm ao caso no momento. Mas, meus irmãos, só mais uma leitura aqui da confissão de fé, e já foi mencionado isso, posto que seja grande pecado menosprezar ou negligenciar o batismo, a graça e a salvação não se acham inseparavelmente ligadas a ela, que sem ela uma pessoa não possa ser regenerada e salva. Isso já foi comentado aqui na nossa aula. Ou que todos os que são batizados sejam de fato regenerados. Nós já também comentamos isso. A eficácia do batismo não se limita ao momento que ele é administrado. Contudo, pelo devido uso do batismo, a graça prometida, ela é oferecida e ela é manifestada, ela é conferida pelo Espírito Santo na vida daqueles que são batizados, adultos e crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus. Então, o batismo, ele é um sinal, ele é um selo, mas ele está relacionado à aliança e ele comunica bênçãos de Deus sobre a nossa vida, bênçãos do Senhor, do Espírito Santo, sobre a vida dos crentes. Então, não é qualquer coisa o batismo, não é simplesmente um rito, e nós devemos nos atentar para essas questões. Eu vou parar por aqui, já é 9h20. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, dá tempo da gente conversar, se for alguma questão rápida de responder. Não? Ricardo, só uma pergunta. Esse texto que você lê agora é da Confissão de Fé? Confissão de Fé de Westminster, o último texto. É o último texto? O último que eu li, Confissão de Fé. Sim, mas tem um número? Não, é uma página. Tem sim. Não, tem um número sim. É o capítulo 27. Capítulo 27. Capítulo 27, o parágrafo que eu li, por último, foi o parágrafo 5º e o parágrafo 6º da Confissão de Fé. Obrigada. Não, na verdade, é o capítulo 28 do batismo que eu li. Não é o 27, não. Capítulo 28, parágrafos 5 e 6. Verdade, aqui começa o 27, os sacramentos, e depois o 27. Sacramento no 27. Isso aí. Irmãos, fechado? Se tiver ficado alguma dúvida, alguma questão, né, que precise de mais esclarecimento, podem nos procurar aí no WhatsApp para a gente conversar. A gente tenta tirar algumas dúvidas durante a aula, mas algumas precisam de mais esclarecimentos, então a gente pode conversar aí, vocês têm total liberdade para entrar em contato com a gente. E algumas coisas que às vezes não são muito claras no momento, ao longo dos estudos vão esclarecendo também, tá? Então, isso também é uma coisa legal aí dos nossos estudos, porque às vezes você tem uma dúvida agora e vai ficar mais claro em um estudo posterior. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus e Pai, graças te damos por esse dia e pelo sustento, por esse momento, ó Deus, de conversarmos sobre esse meio de graça, esse sacramento tão importante, o batismo. Que o Senhor, ó Deus, continue a orientar os meus irmãos em Cristo para o esclarecimento quanto a esse importante sacramento na vida de cada um deles. Que o Senhor continue a sustentá-los, que o Senhor continue a fortalecê-los na fé, ó Deus, e orientá-los de acordo com a tua palavra, Pai. Para que caminhemos, ó Deus, conforme o Senhor nos chamou, em novidade de vida, firmados em ti, na tua palavra.
Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas limitações, nas nossas falhas, nas nossas faltas, mas que nós nos apropriemos das bênçãos advindas, ó Deus, da nossa comunhão com Cristo, as bênçãos advindas da aliança, do pacto da graça que está sobre nós, ou que será visivelmente colocado sobre a vida daqueles que serão batizados, mas que certamente já estão no seu interior. Então, eles já desfrutam das bênçãos de serem crentes em Cristo Jesus, habitados pelo Teu Espírito Santo, que assim eles sejam fortalecidos e abençoados pelo Senhor. Dá-nos, ó Deus, um restante de noite abençoado. Na Tua presença é o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.